Olá, crocheters! Sejam todas bem-vindas, bem-vindos! O vídeo de hoje é esse blusão que vocês viram aí no início do vídeo. Vocês entraram aqui, vocês já sabem que peça que é, né? Se é a tua primeira vez aqui no canal, você gostou dessa peça e gosta de roupas e acessórios em crochê, já se inscreve, seja bem-vindo e espero que você curta o conteúdo que você está assistindo aqui. E me sigam também nas redes sociais, que eu vou deixar aqui na descrição e no comentário fixado aqui abaixo do vídeo. Aí vocês podem acompanhar os bastidores, um pouquinho do que rola ali nos stories, enfim, é muito bacana que vocês acompanhem e também possam me marcar nas peças que vocês fizeram aqui do canal. Bom, como vocês já viram no início do vídeo, a foto, a explicação sobre as medidas, eu vou dar uma reforçada um pouquinho aqui e na questão dos materiais também. Para confeccionar essa peça, que é um tamanho PM, porque vocês, quem me acompanha já sabe, eu não gosto de peça justa, eu gosto de uma peça um pouco mais solta, então eu geralmente faço para mim que sou P, eu acabo fazendo um tamanho P e M ali, tá? Foram necessários 3 novelos de Magic Pool e sobrou bastante, aqui ainda tá um deles, ó. E tem mais ainda que sobrou, porque na manga eu tive que desmembrar para que as cores casassem uma manga com a outra. Então, sobrou bastante fio, que aí dá ainda para eu fazer uma gola, um cachecol, alguma coisa assim, um gorro. E vai sobrar fio ainda. Nossa, sobrou bastante fio mesmo. Então, foram aí 2 novelos e meio, na verdade, tá? Mas como a gente não compra 2 novelos e meio, então 3 novelos. Magic Pool, para quem não conhece, é um novelo com 306 metros. Ele é um novelo que tem 200 gramas, o tex de 653. Ele é um fio 100% acrílico e as recomendações de agulhas são de 6 a 8 milímetros para tricô e 4 a 6 milímetros para crochê. A referência dessa cor é a 8668, que nós temos aqui as cores de cinza, rosa, um pink, na verdade, um rosa mais claro, aí passa aqui para um cinza chumbo, para um cinza mais ou menos, e um cinza claro, e ele fica nessa mescla aqui que vocês estão vendo. Ele tem cores muito legais que podem ser trabalhadas com um efeito muito legal. Então, ele é um fio que a cada metro ele tem um padrão, ele tem uma cor. Então, a cada quantidade de metro, eu não medi, mas ele tem aí as cores, como vocês podem ver aqui, ó. Comecei com cinza, aí ele já mescla para esse pink, para um rosa bebê. Aqui eu não sei exatamente se é um preto, mas é uma cor mais escura. Aqui um cinza, grafite. E aqui um cinza mais claro, e aí ele vai seguindo o padrão novamente, ok? Para fazer o capuz, foi necessário um novelo de molê e sobrou esse tanto aqui. O molê que eu usei foi um novelo de 100 gramas, 100% acrílico, indicações de agulha de 4 a 5 no tricô e de crochê de 2 a 2,5 e tex de 500. E a referência da cor é um roxo, que tem aqui o número 6313. Tá ok? Então, esses foram os fios e as agulhas. As agulhas eu utilizei 7 milímetros na peça toda. Nas mangas, aliás, na peça toda, minto, 7 milímetros foi só para começar. Depois eu passei para agulha de 6 milímetros, eu não sei se vai pegar o foco aqui. Eu não sei como é que tá. É uma agulha de 6 milímetros. Que eu subi a partir da cintura e as mangas trabalhei com essa agulha e trabalhei a agulha 5 em todo o capuz e em volta do decote, tá ok? A tesoura que nós precisamos e a fita métrica, tá ok? Então é isso. As medidas, gente, as medidas é o seguinte: você sempre vai medir o que é maior em você ou na pessoa para quem você vai fazer. No meu caso, é o quadril. Então, eu trabalhei a circunferência do quadril. Só que eu queria fazer uma diminuição, uma marcação ali, deixar mais modelado na altura da cintura. Então, a partir da cintura, eu não fiz diminuições, mas vocês vão acompanhar aqui como que eu fiz essa modelagem na cintura, tá ok? Então, que eu medi? Medi o quadril.
o quadril, eu precisei da medida do quadril e a altura que eu queria trabalhar. Então, essas foram as medidas que eu utilizei e também o tamanho da manga, tá certo assim? Então, nós vamos começar fazendo um cordão de correntinhas. Ah, Pri, mas o busto meu busto é maior, então vocês podem trabalhar até o busto maior e podem fazer a diminuição, né? Começa menor e depois aumenta pro busto, ou vocês podem fazer o tamanho e aí no busto ele vai ficar mais ajustado ali, enfim. Por hora é isso. Então, eu tirei a medida do quadril e vou trabalhar essa medida, tá ok? Bom, então agora o que nós precisamos? Sabendo a medida que nós vamos trabalhar, para quem aí quer saber um pouquinho assim de modelagem, você tem diversas formas que você pode modelar uma peça. Você pode fazer diminuições, você pode fazer aumentos, ou vocês podem utilizar técnicas de agulha. Aqui nesse caso, dessa peça, eu não fiz diminuição, mas eu usei a técnica da agulha. Então, eu vou começar com uma agulha de 7 milímetros, porque o meu quadril é um pouquinho mais largo, é maior, né, em centímetros do que o busto. Então, eu vou começar com a agulha 7 e fazendo um cordão de correntinhas no tamanho do meu quadril. Essa peça você não precisa fazer múltiplo, você não precisa fazer conta, você precisa apenas se atentar à circunferência. Então, aqui eu vou fazer um cordão de correntinhas no tamanho do meu quadril. O meu quadril, ele tem 90 centímetros. Mas eu trabalhei 100 centímetros, porque eu queria deixar no quadril mais solto e não muito justo. Então, vocês trabalhem aí um cordão de correntinhas no tamanho aqui. No meu caso, eu fiz aqui 90 centímetros, tá ok? Eu vou fazer aqui o cordão e volto. Então, aqui já fiz o cordão que eu preciso. Você arrume aí o seu cordão para que você possa fechá-lo de forma circular. E ele não fique torto. Depois que você fecha, você sobe 1, 2 e 3 correntinhas, arruma aqui. E agora, nós vamos trabalhar somente carreiras em ponto alto. Então, é uma peça muito fácil, nós vamos trabalhar apenas ponto alto do início ao fim da peça. Tá ok? De forma circular. É só ponto alto que vamos aqui fazer. Certo? E aí, ele vai ficando assim. Vou chegando aqui na última laçada. Você prende com o baixíssimo e sobe 3 novamente e segue trabalhando em ponto alto. Pega a laçada normal, não tem nada de efeito aqui. Ponto alto sobre ponto alto. Olha aqui. Ó, segue fazendo ponto alto sobre ponto alto, sem aumento, sem diminuições. O fio Magic Pum é muito gostoso de trabalhar, ele desliza na agulha, ele é leve, você nem sente ele na mão, sabe? Consegue conduzir bastante ele. Eu gostei muito, muito, muito desse fio aqui. Recomendo. Então, é só isso aqui. Trabalhando carreiras, então, de ponto alto sobre ponto alto. Tá ok? Então, aqui, cheguei no final novamente, prendo com ponto baixíssimo. E aí, agora, o que eu vou fazer? Eu vou sempre virar o trabalho. Cada vez que eu chegar ao final, eu viro o trabalho. Por quê? Porque eu quero dar um efeito nele, que é o efeito de carreira de ida e volta, porque é assim que eu vou trabalhar na manga. Então, para não destoar muito ponto e para ficar como se eu tivesse
fosse frente e costas separadas, que você inicia a carreira, vai e volta, eu vou fazer dessa forma para dar o efeito. Então, subo 1, 2, 3 correntinhas, viro, ó, vou virar o trabalho, virei e sigo ponto alto sobre ponto alto. Eu fiz assim por quê? Porque as mangas, quando eu faço em carreiras circulares, as emendas vão caminhando e eu não gosto muito que as emendas caminhem, ou seja, você começa embaixo do braço e quando você termina, pelo menos comigo isso acontece, eu não sei por que que acontece isso, elas vão marcando, quando você vai ver, ela tá aqui na frente do braço, aí eu não acho que fica legal. Então, quando a gente trabalha essas carreiras assim, virando, a emenda se mantém no lugar só. Pelo menos eu observei dessa forma. E por que que isso acontece, eu não sei. Mas acontece. Então é só virar o trabalho, gente. Ah, mas Pri, dá muito trabalho. Não dá, não. Faz assim que vocês vão ter um efeito muito bacana. Mas se vocês não querem esse efeito, vocês podem fazer uma amostra e ver o efeito que vocês gostam mais. De repente, vocês gostam de trabalhar circular, vocês podem fazer do jeito que vocês gostam aí. Não tem problema, essa é apenas uma observação, não vai alterar o resultado final da peça se vocês não virarem o trabalho, tá ok? Eu vou continuar mais essa carreira e volto. Aí, finalizando aqui mais uma carreira. Então, gente, por que que eu gosto de fazer isso daqui? O que que acontece? Eu vou explicar para vocês. Nós estamos trabalhando aqui de forma circular. Se você manter seguindo, né? Você finalizou e vai seguindo num único sentido e não ficar alternando o sentido, né? Sentido horário e anti-horário quando você está tecendo. O que que acontece? Quando você chegar nas cavas, você vai precisar separar frente e costas, e a frente a gente trabalha de forma separada, porque essa peça tem um decote em V. O que que vai acontecer? Você muda o desenho da tua peça. Então, como lá na frente, depois das cavas, nós vamos trabalhar indo e voltando, ela vai destoar do restante da peça. Então, por isso que eu resolvi fazer dessa forma. Tá ok? Se vocês não quiserem, não se importarem com essa mudança que vai ter no busto, não tem problema. Trabalha num único sentido, mas se para você isso, poxa, não vai ficar legal trabalhar um único sentido e chega lá no busto, vai alterar, aí vocês façam desse jeito que eu tô fazendo, tá ok? Ó, 1, 2, 3, aí você faz o quê? Vira o seu trabalho. Ó, aí a mudança como que fica. Aqui ele fica liso, aqui ele dá um relevo. Só que essa mudança é a mudança que a gente tem no busto, frente e costas. Então, se você não quer que a sua peça inteira fique somente nesse ponto aqui, somente assim, e lá em cima vai mudar, você faça esse sentido que eu falei. Por quê? Porque daí o sentido, como é que fala? Aí ele não vai mudar o desenho, digamos assim, né? Não tem bem um desenho dos pontos, mas você vê que vai destoar, vai dar uma diferença ali. E fazendo desse jeito, mudando o sentido, ele não vai dar muita... Ele não vai dar diferença nenhuma, na verdade. Tá ok? Então, a gente vira a carreira, que é pra lá no busto, quando trabalharmos separado da peça toda, porque aqui nós estamos trabalhando a peça circular. Quando chegar lá em cima, aí a gente não tem essa diferença de ponto na peça, porque a princípio parece que não, mas dá diferença sim. Ok? Então é isso, gente. Vou subir agora a minha peça e aí você vai trabalhar assim, nesse sentido que eu falei. Um sentido você vem, no outro você vai, não vem, você vai. Então sempre trabalhando sentido contrário da carreira anterior. E agora eu vou subir a peça. Bom, gente, voltando com a peça aqui para mostrar como que ela está, porque agora eu vou fazer assim uma pequena mudança, mas na verdade é apenas a mudança da agulha. Então, considerando que isso aqui está abaixo, um pouco abaixo do meu quadril, eu fiz aqui 26 centímetros, que é abaixo do meu quadril, até ali a referência da cintura baixa do ossinho da pelvis. Ok? Então, deu aqui, ó, 26 centímetros. E agora,
eu vou mudar a agulha, né? Estava trabalhando com a agulha 9 e vou passar para 6. Por quê? Porque aqui no meu quadril, a circunferência aqui deu de 50 centímetros a metade. Ou seja, estou com uma peça aqui de 100 centímetros. E eu vou afunilar ela agora utilizando a agulha. Então, eu vou trocar por uma agulha menor para poder fechar um pouco a peça, chegar aos 40 centímetros, para poder subir a cava e fazer o busto e os ombros e tudo mais. Então, assim, eu vou fazer primeiro a troca de agulha. Então, a agulha que eu estava trabalhando, que era 9, eu vou passar para a agulha número 6, acho que não vai aparecer. Eu acho que não vai. Aí, ó, 6 milímetros. Pra poder fechar um pouco a peça. E eu vou fazer isso por alguns centímetros e vou observar o quanto ela fechou. 3 carreiras aqui com essa agulha é suficiente para eu ver se ela fechou ou não. Aí eu tenho mais uma opção. Troco a agulha. Se ela não fechou o que eu preciso, eu posso trocar a agulha para ver se ele afunila mais. Ou, né, posso trocar por uma 5, por uma 4, para ver se ele fecha o que eu preciso. Se ele não fechar o que eu preciso somente na troca de agulha, aí é importante que você faça as diminuições. Diminuição em ponto alto, normal, só que nós vamos continuar seguindo padrão contrário de carreira e de volta, né? Então, nós terminamos aqui, agora a gente volta pra cá, fecha aqui na próxima carreira, a gente faz o inverso, vou continuar da mesma forma. E aí, se eu precisar fazer diminuições, eu vou voltar aqui e falar pra vocês. Por hora, eu vou dar sequência apenas com essa agulha aqui de 6 milímetros. Então, normal aqui, pego, subi já as 3 correntinhas e vou seguir trabalhando o lado oposto, como falado no início do vídeo, para ver se eu consigo essa diminuição. Fiz 2 carreiras, não diminuiu nada, por exemplo, não diminuiu nada, troco a agulha por uma 5. Faço mais uma, tiro medida, não diminuiu, aí eu começo a fazer as diminuições mesmo. Eu sempre começo a cada 10, faço uma carreira depois, só de ponto alto sobre ponto alto, tiro medida. Não diminuiu? Eu vou mais uma carreira, faço a cada 8, depois faço mais uma, ponto sobre ponto, e aí tiro a medida. Tirei a medida e vejo quanto que diminuiu. Tudo bem? Se vocês ficarem em dúvidas, vocês podem deixar aí nos comentários. Então, eu vou tecer agora aqui, trocando a agulha, então, com essa 6, e aí eu retorno com vocês. Bom, eu não vou conseguir mostrar a peça inteira, mas a parte principal que eu quero mostrar pra vocês, isso aí vocês vão conseguir ver. Então, é o seguinte, aqui eu trabalhei, minha peça ela compactou um pouco, porque ela estava dobrada, né? E o ponto dá uma fechada, normal. Então, aqui, eu trabalhei. Aqui agora tá dando 47 centímetros, mas na verdade tinha 50, as 10. Mas vamos lá, o importante é o seguinte, que somente usando a agulha, eu não tenho nenhuma diminuição de ponto, gente. Daquele momento que eu falei, nessa carreira aqui, que eu ia trabalhar com a agulha 6, eu estou seguindo com a agulha 6 até então, e não diminui nenhum ponto, nada, nada, nada. Vou medir aqui pra vocês verem, ó, ela veio pra 41 centímetros, perfeito. Então, não precisei tirar nenhum ponto, dá pra ver, ó, não tem nenhuma diminuição de pontos. Pra você que está utilizando um fio diferente e de repente está usando uma amiga ou um molê, se bem que com amiga dá pra trabalhar tranquilamente essas agulhas aqui do vídeo, porque a espessura é similar, tá? A espessura é bem similar mesmo. Então, vocês podem tranquilamente trabalhar a mesma agulha. Mas se você for trabalhar um molê, por exemplo, que é um fio um pouco mais fino, vocês podem começar com a agulha 5, 6, 7 também vocês podem fazer. E depois fechar para uma 4, para uma 3 milímetros, tanto faz. O importante é isso, que vocês façam aqui a primeira carreira, a segunda e talvez até a terceira, para que vocês possam medir e ver se ela chegou no tamanho do busto que você precisa. Então, aqui pra mim chegou,
Não fiz nenhuma diminuição, nenhuma. E agora eu vou trabalhar aqui com vocês a marcação das cavas. Mais uma coisa, antes de eu falar das cavas, a altura que tá minha peça, onde estou fazendo as cavas. Se você quiser a sua peça maior do que a que eu vou fazer aqui, não tem problema, é só você continuar até o tamanho que você quer. Então, a minha cava, ela vai ter 20 centímetros, sempre 20. Então, como ela é uma cava de 20 centímetros, então agora eu vou trabalhar ela. A minha peça aqui está com 50. Então, eu vou ter uma peça aí de 70 centímetros, mais ou menos. Ó, na verdade, a minha peça tem 51 centímetros de altura. Então, ela está aqui com 51 centímetros de altura. Então, agora eu vou colocar mais 20 e vou ter uma peça de 71 centímetros aí, mais ou menos. Então, o que é importante para vocês agora? Arrumar aqui a lateral da tua peça. Eu já comecei o segundo... Vou mexer aqui, que se eu mexer aqui na câmera, eu derrubo a câmera. Eu comecei o segundo novelo, esse aqui, ó, do cantinho que vocês estão vendo, ó. O segundo novelo eu comecei aqui, só pra mostrar pra vocês o quanto eu consegui fazer com o novelo. E agora eu vou arrumar a minha emenda bem na lateral, eu quero ela na lateral. Então, eu vou fazer a marcação aqui na primeira lateral. Já iniciando mesmo onde começa e termina. Então, um ponto antes... Opa, vou desmanchar aqui. Então, um ponto antes é a minha marcação aqui. Então, eu vou tecer agora as costas até chegar aqui. Então, aqui você também marca. Pronto. E aí, na frente você precisa encontrar o meio. Mas isso somente se você quiser o mesmo decote que eu vou fazer nela aqui. Senão, você pode fazer o decote que você achar melhor. Decote canoa, ou deixar mais arredondado. Aí, vocês podem fazer a alteração que vocês quiserem. Eu vou usar esse decote. Então, o que a gente faz? A gente encontra o meio da nossa peça. Então, põe aqui. Põe aqui. Deu 40 centímetros, então eu sei que o meio dessa minha peça é aqui no ponto referente a 20 centímetros. Vocês podem também dobrar as peças para achar aí o tamanho exato. Eu também gosto de dobrar, mas não é o caso aqui. Então, é o seguinte. Eu vou começar agora a parte das costas. Então, como eu falei, eu vou parar no ponto antes da marcação. Então, tá aqui. Daqui, eu vou tecendo até um ponto antes. Então, sempre aqui. Esse ponto da marcação, a gente não trabalha. Aqui é a mesma coisa. Então, eu vou trabalhar daqui até chegar aqui. A frente, depois eu vou voltar com vocês pra explicar. Então, agora eu vou fazer 20 centímetros de costas aqui. Aí, a gente precisa combinar o fio aqui. A gente precisa chegar com o fio, porque ele tem essa troca de cores, então a gente precisa combinar as costas e a parte da frente. Então, sabendo que a gente volta aqui, porque os pontos continuam a mesma quantidade, a mesma coisa. Então, sabendo, por exemplo, que o rosa eu faço 1, 2, 3, 4 carreiras e meia, então eu vou tecer nas costas a mesma quantidade de carreiras, corto o fio, enrolo ele até chegar ao que seria a próxima cor. Então, eu tô aqui no preto, já migrando pro cinza. Então, no cinza, eu faço 4 carreiras nas costas, corto o fio, tiro ele e passo pra próxima cor. Faço mais 4 carreiras, tiro e vou fazendo assim, dessa forma, cortando para que as peças fiquem iguais. E aí, essas sobras, eu vou fazer depois na parte da frente. Aí, eu vou dar continuidade na cor aqui, pra ir chegando nesse tom, tudo bem? Mas se você estiver trabalhando um fio liso, de cor lisa, por exemplo, você não precisa se preocupar com isso.
Basta apenas você seguir normal. Aqui eu vou precisar fazer esses cortes para que a cor permaneça igual, tanto nas costas quanto na frente. E o desenho aqui, né, das cores, o jeito que a cor tá ficando aqui, para que ela continue também frente e costas na parte do busto igual, tudo bem? Então, é isso. Eu vou continuar agora aqui. Então, vou tecer até chegar no ponto. Bom, para variar, não dá para mostrar a peça toda aqui para vocês, mas eu vou tentar. E depois, no final do vídeo, eu faço um take mostrando ela inteirinha, assim, uma panorâmica assim de cima, tá ok? Então, agora o que eu vou mostrar pra vocês é o seguinte, como fazer aqui esse decote. Eu já fiz a primeira parte do decote. E agora eu vou fazer a segunda parte aqui com vocês. Aqui eu iniciei mais pra ver a questão do fio mesmo. Então, agora eu vou iniciar com vocês aqui. Bom, então agora eu vou aqui mostrar pra vocês até as meadinhas que eu tive que fazer. Pra poder, vai sobrar, com certeza, pra poder confeccionar esse lado aqui. Então, é o seguinte, gente, observa o sentido que nós trabalhamos aqui, nós vamos trabalhar agora o oposto. Então, depois do meu ponto, eu vou inserir a minha agulha. E colocar aqui o fio. Aqui eu já subo 3. 1, 2 e 3. E vou continuar. Ponto alto nessa carreira aqui, sem alteração nenhuma. Até chegar no ponto antes da marcação. Então, até chegar um ponto antes. Então, como eu falei, nós vamos trabalhar até chegar um ponto antes do marcador. As diminuições vão ser feitas em todas as carreiras. O que você tem que pensar aí, você pode pegar uma blusa sua como base. A minha aqui, eu finalizei com um espaço de mais ou menos aí, eu tinha marcado 12 centímetros, agora já veio para 10. Mas tudo bem, tá valendo. Então, nós vamos fazer diminuições até dar a largura recomendada. Eu recomendo sempre 12 aqui no ombro, mas se de repente você quer deixar um pouco mais fechado, você pode aí ir para 16, para 15. A base dela, para vocês verem aqui, está com 18 centímetros, então eu estou iniciando esse decote com aqui, ó, na verdade, 20 centímetros. Que ele vem pra cá, né? Mas, ó, 20 centímetros. Então, as diminuições vão ser feitas sempre nessa lateral, nunca nessa. Essa aqui você não vai mexer, porque é a cava. Então, é sempre nessa parte aqui. Então, assim, como que eu fiz a diminuição? Eu fiz carreira, ó, nessa carreira aqui, ó. Essa é a primeira. Então, aqui a segunda eu fiz uma diminuição. Aqui tem, aqui tem. Aqui também tem, aqui também tem todas, tem diminuições. Só as últimas, quando eu cheguei no tamanho que eu queria, que eu não diminuí mais e trabalhei reto. Então, quando eu alcancei a largura que eu queria, eu parei de diminuir e continuei trabalhando reto. Vou mostrar aqui pra vocês que essa questão da diminuição aqui não é tão complicada. Talvez pra quem é iniciante se perca um pouco. Mas pra quem já entende um pouco mais, não vai se perder. Ó, aqui fez 11. Aqui 10, ó, minha última carreira de diminuição foi com 10. E aí, ele se manteve nos 10 centímetros. Porque depois a gente vai contornar isso aqui. Então, por isso que a gente tem que vir diminuindo, porque depois nós vamos fazer um contorno ainda. Então, para quem é iniciante e não sabe como fazer diminuição, você vai subir 1, 2,
3 correntinhas. No caso, você vira a sua peça, que eu vou tentar aqui. Ó, virei. Aí, você vai pegar o primeiro ponto aqui e o segundo. Então, ó, vai fazer como se fosse aqui um meio ponto, deixa na agulha. Vem, pega um meio ponto, deixa na agulha, arremata tudo junto, você já tem uma diminuição. Segue fazendo até o final. Na lateral da cava, não é para fazer diminuição nenhuma, apenas no decote. É importante ressaltar que a mesma quantidade de carreiras, se você tiver de um lado, você tem que ter do outro. Então, por exemplo, da onde eu comecei a fazer a cava, que eu fiz a separação, até o final dela com 20 centímetros, foram um total aqui 13 carreiras. Então, na frente, no decote, você também tem que ter a mesma quantidade de carreiras. Então, se você está fazendo uma cava de 22 centímetros, por exemplo, talvez dê aí 15, 16 carreiras, repita essa parte na frente. Se você fizer menor, é a mesma quantidade. Não vai indo pelas cores, não, porque como a gente tá trabalhando aqui, pode dar aí um probleminha, você tenha que fazer uma carreira a mais. Eu vou ter que fazer uma carreira a mais aqui do preto, que é a minha última carreira, e aí... Mas aí, no caso do preto, não tem problema, porque ele não vai influenciar tanto quanto se fosse outra cor. Então, aqui, ó, cheguei no meu último ponto, subo 1, 2, 3, virou o trabalho. E eu vou seguir essa carreira ali até chegar na próxima diminuição novamente. Na verdade, eu gosto de subir aqui com 2, tá? Eu subo com 3 porque a maioria sobe, mas na verdade, eu gosto de subir com 2. Por quê? Porque o espaço, né, do ponto aqui não fica tão grande. Então, eu gosto de subir sempre com 2. Então, eu vou finalizar aqui e volto. Então, aqui, ó, chegando, tem 1, 2, 3. Então, eu vou fazer esse normal. E vou diminuir esse aqui com esse. Então, com as correntinhas iniciais. Então, vocês observaram que eu fiz diminuição na carreira de ida, na carreira de volta. Então, a mesma coisa aí. 1, 2, eu aperto muito. E não é pra apertar. Aqui, ó, o meu fio já tá chegando no final. Então, eu já vou emendar com a próxima cor dele aqui. Aí, algumas pessoas perguntam como que eu emendo fio. Eu emendo assim, ó. Ponho 2 juntos. E faço isso aqui, ó. Só isso. Pronto, emendei. Então, agora eu vou subir. 1, 2. Virou. Eu não posso apertar. Novamente, então. 1, 2. Então, vamos pegar aqui o primeiro e o segundo. Diminuiu. E assim você vai seguindo. Já troquei de cor aqui. Então, assim, só pra mostrar aqui pra vocês. De 20, nós já chegamos aqui. A 16,5, mais ou menos, quase 17. Então, vocês sempre vão... Cada carreira que vai diminuindo, vocês vão medindo para saber. Chegou no tamanho que vocês querem aqui em cima do ombro, só continuar mantendo os pontos, não diminui mais. Tudo bem? Eu vou terminar essa minha carreira aqui de diminuição. E como eu mostrei aqui para vocês do outro lado,
Mesma quantidade de carreiras que tem que ter de um lado, você tem que ter do outro. Conta. Até aqui eu tenho diminuição e trabalhei aqui, deixa eu ver. Até aqui eu tenho diminuição. Aí eu trabalhei 1, 2, 3, 4 carreiras. Vou fazer mais uma de preto aqui. 4, então 5 carreiras sem diminuir nada, apenas ponto sobre ponto. Então, isso que é importante frisar. Então, a mesma quantidade de carreiras que você tiver nas costas, contando aqui, ó, da primeira carreira, na carreira seguinte que você marcou, tem que ter na frente também. Tudo bem? Então, se vocês ficarem com dúvidas, deixem nos comentários, mas não tem erro aqui, não tem segredo. Se de repente você tá achando que pro tamanho da tua peça tá diminuindo demais, então quando você vê que, ó, aqui, vamos supor, chegou aqui, já diminuiu o tamanho que eu quero, legal, bacana, só trabalhar reto até o final, até dar a mesma quantidade de carreiras aqui das costas. Tudo bem? Bom, então eu já fiz uma manga, vou mostrar aqui rapidinho pra vocês como ela ficou, tá? Esse esquema de cores, vocês podem seguir ou não, eu tentei seguir partindo mais ou menos daqui, né, dessa parte preta aqui, que é onde a gente começa a fazer a cava, então eu escolhi assim, porém você aí pode fazer do jeito que você preferir. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer a outra manga exatamente como eu fiz essa, seguindo a mesma sequência de cores que eu trabalhei nessa daqui. É claro que é só uma sugestão, vocês podem ou não seguir e podem fazer do jeito que vocês aí acharem melhor. Então, agora nós vamos fazer a costura ali. E eu quero mostrar pra vocês uma dica que eu fiz bem aqui, ó, não sei se vai dar pra ver muito, que eu fiz aqui pra não empapar embaixo, ficar aquela coisa empapada aqui embaixo. Eu fiz algumas diminuições aqui de ponto e vocês vão acompanhar como que foi feita essa diminuição de ponto, que na verdade é uma diminuição também, enfim, vocês vão acompanhar todinho aqui. Nesse caso, eu tive que pegar o meu fio Magic Pool e desmembrá-lo. Então, eu já comecei o terceiro novelo e tive que desmembrar ele. Esse desmembrar que eu quis dizer foi o quê? Eu tô aqui com um novelo, então vamos supor, eu quero trabalhar a cor cinza. Eu vou procurar a cor cinza aqui, ó, que ela tá aqui. Faço assim, eu abro ele dessa forma e consigo puxar essa parte toda pra fora. Exatamente como eu fiz assim, esse aqui foi o miolo, e exatamente como eu fiz com essa parte aqui, porque agora eu vou precisar usar esse fio. Então, ao invés de eu simplesmente soltar o fio e ficar enrolando, eu faço dessa forma aqui. Eu venho, vou até tirar aqui pra vocês verem, ó, como que eu faço. Então, vocês cassem aqui a última parte do fio, vou pegar a câmera aqui. Então, vocês peguem aí a última parte do fio aqui e simplesmente puxa pra fora. E ele vai sair todo. Ok? Feito isso, você desmembra e assim você consegue trabalhar. É claro que vai sobrar desse novelo aqui, obviamente. E aí, você pode fazer uma gola com ele, você pode fazer uma touca, pode até usar pra fazer o resto da peça, que vocês quiserem fazer aqui, que nós ainda vamos trabalhar, mas eu vou usar outro fio pra fazer essa parte, não vou usar especificamente o Magic Pool. Bom, então vamos lá. Aqui eu tô com o meu marcador, eu vou retirar e vou inserir a agulha com o fio aqui. Esse início da manga geralmente é feito com a agulha que nós estamos trabalhando aqui no corpo da peça. Que nesse caso aqui foi o quê? Essa parte que eu estava trabalhando com a 6, então eu vou continuar com a 6 aqui. Aqui eu tiro o meu marcador, porque eu não vou usar mais. Vou deixar aqui. E aí eu vou vir pegar esse fio aqui que eu desmembrei, não esse, passar ele pra cá, o outro. E vou inserir o fio aqui. Tem gente que gosta de fazer uma correntinha para subir, outros fazem 2, eu faço 2. E agora eu vou seguir essa carreira fazendo ponto baixo. Para cada ponto alto, geralmente a gente faz 2 pontos baixos, tá? É importante que você conte quantos pontos você já fez numa manga. Então, se você tá fazendo a primeira, faz ela inteirinha aqui. E na segunda é importante que você conte para não dar erro.
ok? Eu vou seguir aqui, então, vou contornar a peça aqui com um ponto baixo e volto. Bom, gente, então, como que nós vamos fazer essa diferença aqui da manga? Que novamente eu subo uma, duas correntinhas. No primeiro, segundo, terceiro e no quarto ponto, então, primeiro, segundo, terceiro e quarto ponto, eu vou trabalhar ponto baixo. Então, 2, 3 e 4. 1, 2, 3, 4. No quinto, eu vou fazer um meio ponto alto. Vou seguir fazendo em ponto baixo. E aí, ponto baixo não, desculpa. Vou seguir fazendo em ponto alto. Então, 1, 2, 3, 4 pontos baixos, um meio ponto alto. E aí, vou fazer ponto alto até chegar nos 5 últimos pontos aqui antes do final da carreira, tá ok? Então, eu vou continuar aqui tecendo em ponto alto. E volto com vocês aqui. Só a critério de informação, eu sugiro que na hora de desmembrar o novelo, você pegue aqui o fio de dentro, ok? Para você não ter problema de ter que ficar desenrolando o fio ali do novelo. Puxa por dentro que vocês já sabem que vem suave. Então, eu vou seguir aqui até chegar nos 5 pontos antes e volto. Então, aqui eu cheguei. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui eu faço o quê? Eu vou fazer um meio ponto alto. E agora, eu vou fazer 1, 2, 3, 4 pontos baixos. Então, 1, 2, 3 e 4. Prendo com um baixíssimo aqui. E vou subir 2. O que eu vou fazer agora? Eu vou trabalhar carreira ao contrário. Por quê? Porque toda a minha peça foi feita carreira de ida e volta. Então, o efeito que minha peça ficou foi diferente. Se eu fizer carreira circular, eu vou dar outro efeito para a peça. E não é isso que eu quero. Eu quero dar exatamente esse efeito de carreira ida e volta do jeito que ele fica aqui, ó. Ok? Então, agora eu pego aqui a minha peça. Ao invés de eu seguir aqui, eu vou virar e trabalhar o sentido oposto que eu estava trabalhando. É só virar aqui, que a peça já tá grande, como vocês viram. Então, vamos lá. Eu tenho o primeiro ponto e eu tenho o segundo ponto. O que eu vou fazer? Vou fazer uma diminuição. Ok? Vou fazer aqui uma diminuição nesses pontos. Então, venho, faço aqui uma, 2 laçadas e mato tudo junto. Aí, eu vou seguir fazendo um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3. No próximo, meio ponto alto. E vou seguir fazendo ponto alto até chegar lá no meu outro meio ponto alto do outro lado lá. Então, o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que nós vamos trabalhar essas diminuições aqui, não vamos ter mais ponto baixo para diminuir. Nesse momento, a gente para com as diminuições. É claro que se você aí não quer diminuir o tamanho da tua manga, como eu sempre falo aqui, opa, fazendo meio ponto alto, como eu sempre falo aqui, não precisa fazer as diminuições. Você pode usar desse efeito aqui do ponto baixo e subindo para o meio ponto alto? Sim, você pode usar esse efeito, fique à vontade, tá? Mas caso você queira diminuir, você pode. Tanto que, quando eu acabar essas diminuições aqui, eu vou trabalhar com outra agulha, porque eu vou fazer a diminuição, mas diminuindo no tamanho da agulha, na espessura da agulha. E mais lá pro final,
Eu volto a fazer diminuição no início aqui, igual eu fiz aqui no início, mas não com ponto baixo, e sim matando os pontos. E aí eu explico já já pra vocês. Agora deixa eu ver aqui, e aí eu volto. Então, aqui eu cheguei aonde é o meu meio ponto alto, então eu vou fazer um meio ponto alto, e aqui eu faço um ponto baixo, 2 pontos baixos, e aqui eu tenho mais 2 que eu vou fazer, eu vou matar esses 2. Então, faço uma diminuição de ponto baixo, ok? Prende com baixíssimo, subo 2, viro, e agora eu vou fazer o quê? Vou fazer mais uma diminuição. Então, uma aqui, outra aqui no próximo ponto baixo, diminuo, faço mais um ponto baixo, o próximo meio ponto alto e sigo fazendo em ponto alto até chegar no meio ponto alto lá do outro lado. Eu vou fazer aqui e volto para vocês, porque eu quero explicar bem essa parte para que vocês não tenham dúvidas. Pri, eu não vou fazer diminuição até onde eu trabalho com essa carreira no início aí de ponto baixo. Então, vocês podem trabalhar até vocês terem assim um tamanho, um comprimento da manga, até vocês olharem e falar assim, ah, aqui tá bom, não preciso dar mais esse efeito. Mas, Pri, que efeito é esse? Eu vou mostrar para vocês já já. Agora, eu vou seguir essa carreira aqui e já retorno. Então, aqui cheguei no meu próximo meio ponto alto, eu faço o quê? Eu faço um meio ponto alto. E aí, aqui eu tenho 1 e 2 pontos baixos. Então, eu já vou matar esses 2 pontos baixos aqui. Prendo aqui, ó, com baixíssimo. Que é aqui, ó. Prendo aqui com baixíssimo, faço 2, viro. E aí, eu vou ter um ponto baixo só e um meio ponto alto. O que que eu vou fazer? Vou matar esses 2 com 2 pontos baixos. Matei, sigo fazendo agora em ponto alto, ou seja, a partir daqui, eu já não vou, né, na próxima carreira, já trabalho ponto sobre ponto alto sobre todos os pontos. Vou continuar até chegar aqui desse outro lado e volto com vocês. Então, aqui cheguei no meu meio ponto alto e o último ponto alto, vou fazer 2 pontos baixos e diminuo, certo? Prendo do outro lado aqui com baixíssimo. Então, pego aqui nas correntinhas que eu subi. Faço aqui um baixíssimo. E aí, eu vou mostrar aqui o efeito para vocês. Então, qual que é o efeito que ele dá? Ele dá esse efeito aqui, ó, ele curva. É que agora não dá pra ver muito, porque a peça ainda não tá indo reta. Vou mostrar do outro braço pra vocês. Ó. Ele faz isso aqui. Ele faz esse desenho, ele não vai ficar reto. Porque geralmente a gente faz a manga, ela acaba ficando reta. Mesmo com as diminuições, ela acaba ainda tendo um desenho reto. Aqui não, aqui a gente dá esse efeito aqui de arredondado nessa parte. Então, agora o que eu vou fazer é seguir ponto alto sobre ponto alto. Mas eu vou continuar virando a carreira. Tá? Então, eu fechei aqui. Vou virar pra cá. Peraí que minha peça está caindo. Aqui, ó. Viro pra cá. E agora eu vou seguir fazendo ponto alto. Sobre ponto, ponto alto, sobre ponto baixo, meio ponto alto, que tiver aqui. Agora eu vou fazer, ó. Ponto alto. Se houver necessidade de vocês aí diminuírem mais, o que que vocês fazem? Subiu a correntinha, faz uma diminuição. Logo assim que vocês fizerem a correntinha. Então, é uma diminuição antes da correntinha, de vocês subirem, né? Antes do início da carreira. Aliás, desculpa. No início da carreira e no final da carreira, vocês fazem a diminuição. Não façam contando a cada 10, a cada 20, a cada 5.
faz uma no início da carreira, subiu as correntinhas, faz uma diminuição. Tá finalizando a carreira, faz mais uma diminuição. E outra coisa, por que que eu tô virando o trabalho assim? Além do efeito do meu trabalho estar dessa forma, o meu ponto, a minha emenda não vai caminhando. Então, aqui eu vou tirar as medidas, vou ver se tá batendo com o outro lado lá, porque tem que estar certinho. Senão a gente tem que desmanchar e fazer tudo de novo. Sim, a gente faz tudo de novo, várias vezes, se for preciso, até sair certo. Mas aqui, por hora, é isso. Então, se vocês quiserem diminuir, troquem a agulha. Quer diminuir mais? Faz a diminuição no início da carreira e no final dela. Até vocês verem. Faz assim, uma carreira sim, uma carreira não. Até vocês verem que a diminuição, o tamanho, a largura da manga está de acordo com o que vocês querem, ok? Vou só finalizar essa carreira com vocês. Para vocês verem que a partir de agora é ponto sobre ponto. Tô chegando aqui no final. Mais um ponto aqui. Ó, tudo em ponto alto, chegou aqui. Prende aqui no ponto baixíssimo. Duas, vira, ponto alto, ok? Eu vou medir a minha aqui, não sei onde tá minha fita, mas eu vou medir a minha, vou ver se tá batendo com a outra, e aí, só seguir então, ok? Eu volto pra mostrar aqui o final da manga, mas a diminuição não tem segredo. A diminuição não tem segredo, é isso mesmo, faz no início e no final, se vocês precisarem, até a largura que vocês precisam, e depois só mantém ponto sobre ponto até o tamanho da manga que vocês precisam, e aí eu vou voltar para mostrar aqui para vocês como que eu vou fazer o final. Bom, então aqui já foi feita toda a manga, deu aqui 30 carreiras até agora, onde eu vou começar um outro ponto. Na verdade é o mesmo ponto, que eu vou fazer agora só os pequenos detalhezinhos para fazer o punho. Então, aqui deu 30 carreiras, eu vou tirar a medida para vocês. E aqui, da onde eu comecei até o final, deu aqui 41 centímetros. Então, eu vou subir mais ou menos aqui uns 5, 6 centímetros, a gente confere no final. Então, aqui nós vamos começar bem simples. Como na minha outra manga eu inseri a cor cinza para dar continuidade, eu vou repetir a mesma coisa aqui, porque eu quero esses pontos casando a cor. Então, eu venho aqui, coloco o meu fio, eu coloco dessa forma, se você coloca de outra não tem problema. Eu estou usando a agulha 5 milímetros. E vou subir aqui 2 correntinhas. Então, agora eu vou seguir ponto alto sobre ponto alto. Mas, a cada 5, eu vou fazer uma diminuição. Então, 1, 2, 3 e 4. Só que contando com as correntinhas que eu subi, eu já tenho 5. Então, na próxima, eu venho e faço a seguinte diminuição. Ponho, faço um ponto alto, deixo na agulha, faço outro ponto alto, mantenho na agulha, fecho tudo junto. Vou seguir, então, fazendo 1, 2, 3, aqui 4 pontos altos, depois da diminuição, 1, 2, 3, 4. No quinto ponto, faço um ponto alto, deixo na agulha, venho aqui no próximo ponto alto, deixo na agulha, tendo aqui uma diminuição, fecho tudo junto. E assim nós vamos seguir por essa carreira. Então, novamente, 1, 2, 3, 4, 4 pontos altos, no quinto, eu diminuo, certo? Então, quem não sabe fazer diminuição,
faz a laçada do ponto alto e não termina ele, mantém na agulha. Faz o ponto alto, não termina ele e mantém na agulha e fecha tudo junto, ok? Vou seguir essa carreira aqui e retorno. Finalizada a carreira, prende com baixíssima aqui na correntinha. E aí, nós vamos seguir fazendo ponto barra 2 por 1. Como que funciona? Então, vou subir aqui uma, duas correntinhas. Aqui, logo no meu primeiro ponto, eu já faço um ponto alto relevo. Aqui no segundo ponto, eu faço um ponto alto relevo. E no próximo aqui, eu vou fazer somente um ponto. Só que aqui eu vou fazer meio ponto alto, pegando na laçada de trás. Eu não vou trabalhar as duas correntinhas. Eu vou fazer aqui na laçada de trás do ponto, ok? Então, ó, meio ponto alto. Certo? Próximo ponto, ponto alto relevo, insiro a agulha aqui, passo aqui por trás do ponto, laço um ponto alto. No próximo aqui ficou com 2, então não tem problema, faço da mesma forma, insiro aqui, passo por trás dos 2 e puxo um ponto alto. Fico com 2 relevo. No próximo ponto aqui, laçada atrás, não é aqui na frente, é atrás, meio ponto alto. E aqui, novamente, eu pego ponto alto relevo. No próximo, ponto alto relevo. No próximo, meio ponto alto pegando na laçada atrás do ponto. Ok? Ainda não dá pra ver o efeito, mas é assim mesmo, ó, 2 pontos altos aqui, eu faço um relevo só, porque aquele ali foi diminuição. Então, só pegar dessa forma. E no próximo, meio ponto alto pela laçada atrás, certo? Eu vou fazer essa carreira dando continuidade, 2 pontos alto relevo, um meio ponto alto pego na laçada atrás. Aqui eu só vou mostrar para vocês a critério de visualização mesmo, se acontecer de você ficar com o seu meio ponto alto ser o ponto da diminuição da carreira anterior, é simples também, só pegar na laçada aqui de trás e trabalhar o meio ponto alto normal, tá? sem segredos aqui. E aqui, para finalizar, um meio ponto alto. Prendo com a correntinha aqui. Subo uma, duas, e o que eu vou fazer agora é seguir. Então, onde for ponto alto relevo, vou fazer ponto alto relevo, onde for meio ponto alto, eu vou fazer um meio ponto alto, e assim eu vou fazendo, ó. Então, um ponto alto relevo aqui. No próximo, ponto alto relevo. E no próximo aqui, e no próximo aqui, ó, você virar laçada de trás, meio ponto alto. No próximo, ponto alto, relevo. No próximo aqui, meio ponto alto, não, ponto alto, relevo. No próximo, só trabalhar meio ponto alto. Ok? E esse daqui, eu vou fazer por uma, duas, 3 carreiras. Então, eu vou fazer essa e mais uma, e aí eu retorno com vocês. Então, aqui eu já terminei as 3 carreiras, deu 4, na verdade, porque, ó, 1, 2, 3 e 4, 3 carreiras de ponto alto relevo, mas nós fizemos aqui para esse punho, no total, 4 carreiras, por conta da primeira carreira em ponto alto. Agora, o que eu vou fazer é dar apenas um detalhe, esse detalhe aqui para vocês é opcional, vocês podem ou não fazer, fica a critério de vocês, tá? Eu vou pegar aqui esse fio mais escuro, vou
vou desmanchar esse aqui. Eu vou unir esse fio. Pra eu dar um detalhe aqui. Então, aqui eu prendo com o baixíssimo. Vou subir apenas uma correntinha. E aí, o que nós vamos fazer é trabalhar os pontos de trás. Nós vamos fazer agora um ponto camelo. Então, como que ele é feito? Nós temos, eu vou mostrar aqui nesse ponto, mas é nesse aqui que nós vamos começar, mas eu vou mostrar aqui por questão visual. Nós temos essa laçada, nós temos essa, e nós temos outra laçada aqui atrás. Aqui atrás do ponto, você tem outra laçada. Ou seja, você vai deixar esse aqui em evidência, ok? Ó, novamente, vou ver se eu consigo aproximar a câmera, vocês visualizarem melhor. Focar. Ó, nós temos essa laçada, nós temos essa, e nós temos outra, que vem aqui, ó, atrás do ponto, ó. Então, aqui é o topo do ponto, e nós temos essa atrás. Nós vamos trabalhar nessa laçada, ok? Então, de que forma que nós vamos fazer isso? Nós vamos pegar aqui a laçada de trás do ponto e vamos fazer aqui, deixa eu só ajeitar, um ponto baixo. Nós vamos pegar a laçada de trás do ponto e vamos fazer outro ponto baixo. Então, para cada ponto aqui, na laçada de trás, nós vamos trabalhar pegando nessa alça e fazendo ponto baixo. E aí, nós vamos dar o detalhe aqui no final do ponto camelo. Vai dar um toque, vai dar uma diferença aí no trabalho. Muito bacana. Então, é só você virar que você vai ver aqui, ó, nas costas do ponto, essa laçada. Pode pegar nela e fazer, ó, bem atrás do ponto. Ó, atrás do ponto. No meio ponto alto, ela vem até mais fácil. Então, por isso que é importante não apertar os pontos, senão a gente não consegue pegar. Ó, pega lá na laçada e faz. Aqui, ó, atrás da laçada e faz. E esse aqui é o detalhe que ele vai fazendo, ó. Bacana, né? Eu vou continuar essa carreira aqui e volto. Aqui eu cheguei no meu último meio ponto alto, trabalhei essa laçada normal. Venho aqui e prendo com baixíssimo. Já posso cortar o fio, que eu já terminei esse detalhe. Se você quiser fazer esse detalhe por mais carreiras, eu sugiro você seguir fazendo no meio ponto alto, ou seja, essa carreira que a gente fez em ponto baixo, você fazer em meio ponto alto, porque fazendo em meio ponto alto, você consegue fazer por mais carreiras e dar esse efeito aqui que você quer. Se você quiser, então, dar esse efeito aqui, ó, o efeito é esse. Então, você pode seguir essa carreira em meio ponto alto e sempre pegando na laçada. Não adianta fazer ponto alto. Vocês até conseguem, mas dá um pouquinho mais de trabalho pela questão do ponto ficar diferente. Então, se vocês quiserem, eu quero fazer mais 3 carreiras desse efeito aqui, segue fazendo em meio ponto alto, que vai dar tudo certo. Bom, a manga é essa aqui, então, como que ela fica? Vou mostrar outra pra vocês. Então, o efeito da manga é esse aqui. Ok? O que eu vou mostrar agora pra vocês é o capuz. O capuz é opcional, faz quem quiser, quem não quiser não precisa fazer, tá ok? Bom, então agora nós vamos começar a trabalhar o capuz. Pra quem não quer, porque eu não quero capuz nessa peça, eu gostei, eu adorei do jeito que tá, não quero capuz, tranquilo. Vocês podem contornar com uma cor, escolher uma cor de fio e contornar esse decote, vocês podem contornar ele. Vocês podem, como opção,
por exemplo, pegar um cinza, um preto, um cinza mais escuro, que na verdade não chega a ser preto. Enfim, qualquer cor aqui. E vocês podem fazer esse ponto que nós fizemos aqui de acabamento, que é o ponto barra 2x1. Vocês podem confeccionar aqui fazendo por 2, 3 carreiras, pode pôr botãozinho para enfeitar. Vocês escolhem e usem a criatividade de vocês. Agora, se você vai ficar aqui e vai acompanhar o capuz, então é a partir de agora, ok? Então, para quem não vai acompanhar o capuz, só utilizar aí das grandes ideias e criatividade. Bom, então é o seguinte, um capuz adulto, geralmente, de largura, ele tem uma circunferência mais ou menos assim, se eu fosse colocar numa circunferência, de 42, 44 centímetros, depende muito, você pode pegar um capuz seu aí, para você ter como base de referência. A minha referência do capuz que eu tenho, que eu gosto do tamanho, que eu me sinto confortável com ele é de lateral, com a peça dividida ao meio, 22 centímetros. Só que se eu dividir essa peça aqui, eu não vou ter 22 centímetros, eu vou ter menos. Então, vamos às marcações. Primeiro, você dobra a tua peça, bem certinha, a peça não pode ter erros, porque senão vai ficar torto. Então, a gente mede aqui, ó, bem certinho, uma ponta com a outra. Você arruma. E aqui, você vai encontrar o quê? O meio da tua peça. Nesse meio, você marca o ponto para você não perder. Por quê? Porque aqui nós vamos dar aumento. Eu tenho aqui do marcador até aqui, onde vem meu ombro, costura do ombro, eu tenho 10 centímetros. Eu preciso descer essa peça. Só que se eu fosse descer mais 12 centímetros aqui para dar 22, ele vai vir quase no final. Então, não vai dar certo. Então, o que eu escolhi aqui foi o seguinte. Eu vou contar uma carreira, 2, 3, na quarta. Na quarta, eu venho aqui, ó, bem na base do ponto e marco. Ok? Viro a peça. Novamente conto 1, 2, 3 na quarta. Na quarta, perceba que aqui, ó, no final, ou início, né, final do ponto, na verdade, onde eu subi, eu marquei, ok? Então, dessa forma aqui. E aí, eu vou vir com fio molê roxo, que eu gostei, gosto dessa cor, 6313 a referência. Vou inserir em um desses pontos, tanto faz o local que eu vou começar, vou inserir em um desses pontos o fio. Vocês podem até comparar aqui para ver se está certinho na peça de vocês, se ela tá seguindo aqui, ó, tá seguindo a linha. Então, tranquilo, vamos começar. Então, aqui eu já posso tirar o meu marcador, porque eu já marquei, não vou perder mais, eu vou começar o ponto daqui, certo? Vamos começar o ponto daqui. Aliás, desculpa, eu marquei aqui, mas eu vou começar daqui, ó. Na quarta carreira mesmo. Na base do ponto. E aqui, bem simples, passo meu fio. Deixa eu ver se eu peguei aqui. Subo uma, duas correntes, lacei. Nesse primeiro ponto aqui, que eu subi, eu já vou pôr um aumento. Já vou pôr um ponto aqui, ou seja, já vou começar a peça e finalizar dando aumentos aqui. Certo? Vou para o próximo aqui me orientando e faço um ponto alto. No próximo, faço um ponto alto. Aqui, no próximo, faço um ponto alto. No próximo aqui, espaçozinho que eu tenho para colocar agulha, eu faço um ponto alto. Eu gosto de pegar de um jeito aqui que o ponto não esgarce depois.
certo? E assim vou seguir fazendo. Onde que eu vou pôr os aumentos aqui? Os aumentos eu selecionei aqui, digamos, pontos estratégicos. Então, aqui eu vou trabalhar mais um. Aqui na costura do ombro, onde nós costuramos, aqui eu tenho mais um ponto. E na costura aqui, ó, na nossa emenda, eu vou colocar 2. Então, 2 pontos altos nesse buraquinho aqui. E vou seguir até ali no marcador. Okay? Vou chegar aqui nesse primeiro marcador e volto. Então, aqui cheguei no marcador, o que eu vou fazer agora? Eu tiro aqui. E aqui eu vou fazer 2 pontos altos. Então, 1 e 2. Então, perceba que eu fiz aumentos no início, aqui na costura e agora no meio da minha peça. Vou seguir novamente até a costura, até a próxima costura ali do ombro. Então, chegando ali até o ombro, fazendo ponto alto sobre ponto alto. Tô chegando. E aqui eu faço o quê? Mais 2 pontos altos. Por quê? Porque eu tô na minha costura, olha. Na costura. Então, aqui eu também vou colocar 2 pontos. Vou seguir fazendo ponto alto até chegar ali no marcador novamente. Então, aqui estou chegando ao meu marcador e aonde eu subi esse ponto aqui para fazer essa carreira. Então, eu vou fazer aqui um ponto. E nesse ponto de base aqui, que foi onde eu iniciei a carreira que eu estou trabalhando, eu vou fazer 2 pontos altos. Por quê? Porque lá no início eu fiz 2 pontos altos. Posso tirar o marcador, faço 1, 2 correntinhas para virar. A peça tá gigante, virou. No primeiríssimo ponto que você subiu aqui, ó, faça um aumento, ou seja, põe um ponto alto aqui. No próximo ponto, um ponto alto. Você vai trabalhar esses aumentos até você medir e ver que você está com a quantidade de centímetros que você precisa. Como posteriormente eu vou trabalhar aqui uma carreira, pelo menos 1 ou 2 carreiras à frente do capuz, para dar um detalhe de ponto alto relevo aqui de barra, então eu não preciso fazer tão largo, porque ele vai me dar esse espaço que eu preciso. Então, se atentando aqui onde você tem um aumento. Ó, então, eu tenho um aumento aqui, trabalho 2, faço mais um aumento. Sigo até o próximo aumento. Então, sigo aqui, ó, próximo aumento. E aí, faço mais um. Perceba que minha tensão de ponto está bem solta, tá? Meu fio não está preso, tá bem solto. Vou seguir agora até o próximo aumento ali. Então, aqui eu tenho mais um aumento, ó, mais um aumento. Faço mais um. E aí, vou seguir aqui até o final. Quando você chegar aqui, deixa eu ver se eu consigo clarear um pouco. Quando você chegar aqui, ó, aqui eu tenho as correntinhas que eu subi e o ponto de aumento que eu fiz. O que eu vou fazer aqui? Nesse ponto de aumento, eu vou fazer 2 pontos altos dentro desse ponto aqui. Ficando um
Vzinho aqui no início. E aqui eu tenho as correntinhas que eu subi, trabalho nela também. Faço um ponto alto aqui nas correntinhas. Olha que às vezes, gente, a gente aperta o ponto, ó. Ok? Então, o aumento e aqui nas correntinhas. Aí eu vou mostrar pra vocês agora como que nós vamos medir. Então, a sua peça está assim, o que você vai fazer é o quê? Você vai pegar essas duas pontas, certo? Você tá com a gola aqui, ó. Você vai pegar essas duas pontas, unir dessa forma assim. Arruma bem aqui, eu não tô conseguindo arrumar porque eu tô com câmera, tem um tripé e mais, mas enfim. Quando vocês não tem nada disso aqui, fica mais fácil. Vocês pegam aqui, ó, e vão medir aqui. Aí vocês vão pegar, lembrando que eu tenho que ter o quê? 22 centímetros, no meu caso aqui, de cada lado. Então, eu vou medir aqui quanto que eu tenho. Aqui eu tenho 21. Então, eu posso fazer mais uma carreira de aumento. Na próxima carreira que eu terminar aqui, que eu vou começar nesse ponto aqui e venho até aqui, fazendo os aumentos, meço novamente. Deu os 22? Deu os 22 centímetros, 23, enfim, um 20, 18, enfim, o tamanho do capuz que você for fazer. Chegou na medida que você precisava? Chegou. Não aumenta mais. E aí, você trabalha apenas ponto alto sobre ponto alto. Apenas isso. Não trabalhe mais aumentos, ok? O aumento é feito aqui só nesse ponto, para nós darmos o tamanho do capuz que a gente precisa. Então, conseguiu o tamanho, ponto sobre ponto e segue. E aqui eu vou seguir por mais ou menos 30 centímetros. Eu vou medir, porque ele não pode repuxar aqui no ombro, senão vai ficar estranho. Então, o capuz ele tem que ter uma folga para não repuxar. Então, eu vou fazer aqui por mais ou menos 30 centímetros e a hora que eu subir, eu volto com vocês. Gente, então aqui, deixa eu só aumentar aqui o brilho um pouquinho pra vocês. Então, aqui eu já fiz o meu capuz, aqui não tá pegando direitinho. Agora sim. Então, aqui já fiz o meu capuz, eu fiz ele com 35 centímetros e meio, aqui ó, 35 e meio. E agora eu vou fazer a costura. Então, a costura, o que nós vamos fazer aqui? Você precisa identificar que você está do seu lado direito da peça. Por quê? Porque nossa costura do ombro está aqui por dentro. Então, o que nós vamos fazer aqui? Como eu vou desvirar a peça inteira? Não, gente, não precisa desvirar a peça inteira. Vocês vão pegar essa peça aqui e vão trazer ela para trás. Ó, traz ela aqui para trás. Ajeita a parte aqui de cima, que é o que importa pra você nesse momento. E aí, nós vamos iniciar a costura, ok? E aí, essa costura fica do lado avesso. Então, sua peça aqui tá do lado externo, lado direito. Você vira ela aqui, só o capuz, não precisa nem virar a peça inteira. Só pra que a sua costura fique da parte interna. Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu tenho uma laçada que tá desse lado aqui. Eu vou inserir a agulha aqui desse lado, vou passar pra cá e vou subir aqui já uma correntinha. Eu viro, porque eu gosto de trabalhar assim, isso aqui a gente vira a peça inteira, né? E você ajeita os pontos para que você trabalhe cada ponto aqui equivalente. Então, acerte os pontos aí. E só seguir fazendo aqui em ponto baixo. Eu gosto de fazer essa costura em ponto baixo. Porém, você aí, de repente, prefere achar melhor no ponto baixíssimo ou na agulha de tapeceiro, não se sinta obrigada a fazer do jeito que eu faço aqui. Cada artesã tem o seu toque pessoal, tem a sua peculiaridade e gosta de trabalhar de um jeito aí, e não é porque eu estou fazendo assim que vocês têm que fazer, né? Cada uma gosta de arrematar ali, finalizar de um jeito. Bom, eu vou seguir aqui fazendo em ponto baixo até chegar no finalzinho aqui e volto. Bom, então aqui já fiz toda a costura em ponto baixo, aí você corta o fio e dá aquele nozinho e depois a gente arremata. E aí, quando você desvirar a peça aqui, no caso, pra frente agora, aí a costura, ela fica assim.
arrumar aqui. Então, ela fica assim a costura, ok? Que ela faz um biquinho aqui atrás mesmo, é normal. Esse biquinho do capuz aqui. Então, agora a gente precisa dar um acabamento nesse decote aqui. O que sobrou do meu molê foi isso. Esse tantinho aqui de um novelo de 100 gramas, ou seja, o capuz foi quase todo novelo. Eu gostaria de finalizar com um ponto alto relevo em volta de toda a peça, mas infelizmente eu não vou conseguir fazer. Então, o que eu vou fazer aqui é bem simples. Eu vou colocar o fio, vou tentar tirar um pouco da cor agora. Eu vou colocar aqui o fio no primeiríssimo ponto. De um dos lados, você escolhe o lado que você quiser. E você pode dar o acabamento que você achar melhor. Vou tirar aqui o meu marcador, porque já não preciso mais. Passo o fio pra cá, que depois eu arremato ele. E aqui o que eu vou usar é meio ponto alto. Pra fazer um acabamento aqui. Ó, vou usar meio ponto alto. Então, eu vou contornar todo esse decote até chegar do outro lado ali. E ele vai ficar assim mesmo. Esse vizinho aqui. Até chegar lá do outro lado, onde começa o outro lado do capuz. Eu vou fazer aqui. Vocês podem fazer um ponto picô, vocês podem fazer um ponto picô, vocês podem fazer aí um ponto... Fazer aqui ponto baixo, fazer uma base de ponto baixo e depois fazer no picô? Pode também. Eu vou fazer essa daqui, se vocês gostarem, vocês fiquem à vontade para reproduzir. Então, vou fazer aqui até chegar ao meio e volto. Aqui no ponto do meio, gente, por que eu falei que eu ia voltar com vocês quando eu chegasse nesse ponto do meio? Porque aqui eu vou fazer uma diminuição em meio ponto alto. Deixa eu precisar clarear um pouquinho, a gente clareia e escurece aqui o brilho da tela, para vocês acompanharem melhor. Então, aqui eu tenho o que é o ponto do meio, eu vou colocar um meio ponto alto e não vou fechar, não vou terminar esse meio ponto alto. Vem aqui o que seria o próximo ponto, que não é aqui, tá? É aqui na lateral. Aqui eu insiro a minha agulha e fecho tudo junto. Ok? Peraí, deixa eu voltar porque eu fiz um ponto a mais aqui onde não era pra ter feito. Então, aqui, ó. Aqui tá o meu ponto cinza nesse ponto aqui. Se a gente não prestar atenção, a gente passa despercebido. Então, no ponto do meio, que é onde tava o meu marcador, eu vou fazer um ponto alto. Sem fechar. Então, aqui, ó. Aqui eu faço um ponto alto sem fechar. No próximo aqui, um ponto alto sem fechar. E no outro aqui, um ponto alto sem fechar. E fecho tudo junto. E vou seguir agora fazendo meio ponto alto. Eu já vou mostrar o efeito aqui pra vocês. E aqui, quando eu chegar no final, eu vou pegar nesse último pontinho aqui e vou trabalhar um meio ponto alto aqui também. Venho aqui onde eu comecei, trabalho um baixíssimo só pra prender. Prendi, eu viro a peça, que agora eu vou trabalhar uma carreira de volta. Vou dar uma correntinha e vou seguir aqui no meio ponto alto, trabalhando essa alça aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar pra vocês. Trabalhando essa alça aqui, ó. Nessa alça que nós vamos trabalhar. Então, vem aqui, eu pego essa alça e faço outro meio ponto alto. Venho no próximo ponto, pego essa alça de trás e faço um meio ponto alto. Alça aqui,
de trás. Talvez pela câmera aqui vocês não estejam conseguindo ver. Mas, ó, tá vendo que é bem aqui? Se você olhar aí no seu, você vai ver que tem um meio ponto alto, ó. Só colocar a agulha que ele vai vir. Eu já mostro o efeito que dá isso daqui. Vou seguir até o meio ali novamente. E aí, quando nós chegarmos aqui, ó, no meio do decote, nós vamos encontrar um bolo de pontos. E nós vamos fazer da mesma forma. Procure a alça aqui do meio, identifique e siga fazendo aqui o meio ponto alto. Só dá uma apertadinha um pouco mais no ponto, para ele não ficar tão aberto. E já vai aqui pro próximo. Porque senão ele pode ficar um pouquinho aberto. Eu acho que no meu aqui vai acabar ficando, mas não tem problema, depois eu arrumo. Eu só preciso mostrar aqui pra vocês. Então, eu vou seguir agora até o final da carreira. E aí, eu retorno. E aqui eu cheguei, então, naquela separaçãozinha que eu tinha feito. E como que eu finalizo aqui? Eu vejo a altura do meu ponto, nessa aqui, ó. A altura dele, vejo a altura que ele tá. E prendo com um baixíssimo. Aqui eu posso cortar o fio ou fazer mais carreiras, tanto faz, aí vai a gosto da pessoa. Aqui eu vou cortar, que pra mim já deu. Faço só mais uma correntinha pra deixar firme aqui. E aí agora eu vou mostrar pra vocês como que fica o detalhe do decote. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês, eu vou tentar aproximar um pouquinho. Mas o efeito que a gente dá aqui é aquele ponto falso tricô no crochê, tá vendo? Esse é o detalhe aqui que a gente dá nessa carreira, fazendo dessa forma, assim, pegando pela laçada atrás. Ó, vendo? Olha aqui. Então, é por isso que eu fiz desse jeito aqui, porque aqui a gente dá aquela barra, né? Do falso tricô aí, que é o ponto camelo, na verdade, pra quem não conhece aí, eu sempre uso, eu gosto muito de usar esse ponto aqui. E fica desse jeito assim. Aqui o meu, acredito até que... Não, acho que não. Daria até pra tentar contornar aqui o capuz, mas acredito que não. Mas o que vale é isso daí. Agora eu vou tentar mostrar a peça toda pra vocês, mas não sei se eu vou conseguir. Gente, a minha peça tá muito grande, não cabe aqui na câmera, então vou tentar mostrar um pouquinho os detalhes pra vocês. Então, aqui a parte de baixo que nós fizemos, aqui o detalhe da cintura que nós fizemos, e aqui a parte do busto com as mangas, é claro que, como vocês sabem, eu preciso fazer os arremates. Mas eu também preciso terminar esse vídeo pra postar logo pra vocês, e o arremate eu posso fazer depois, antes de tirar a foto. Então, a nossa peça fica desse jeito aqui, ó. Dessa forma aqui, como vocês puderam observar. Eu acho que na foto, no início do vídeo, vou deixar agora no final também, pra vocês verem como que ela fica. Aqui talvez não esteja tão assim bonito, mas no corpo fica muito legal, ficou muito bacana e eu gostei bastante dela. E é isso, gente, esse blusão Magic Pool aqui já está pronto agora, é só arrematar os fiozinhos, que é uma parte que a gente adora. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado. Então, se gostaram, não esquece de curtir, se não for inscrito, se inscreva, aquela coisa toda, e dúvidas, deixe nos comentários, tá ok? É isso, gente. Obrigada para quem assistiu até aqui, um super beijo e até a próxima. Tchau!